Olá meninas, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vim falar a respeito de máquina de costura. Com qual máquina de costura eu consigo começar na roupa de mesa? Mas antes de começar a falar da máquina, eu queria te convidar a participar do meu grupo gratuito do Facebook, onde falamos exclusivamente sobre mesa posta e costura de roupa de mesa. O link do grupo gratuito do Facebook eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você participar com a gente. Não se esqueça de deixar o seu like, de curtir esse vídeo e compartilhar com uma amiga que você acha que também vai gostar. Olha só, o primeiro passo para você saber qual é a máquina de costura que é ideal para você começar na mesa posta é você decidir qual tipo de produto você quer trabalhar. Eu trouxe aqui, olha, esse jogo americano. Este outro aqui, olha, eu trouxe este guardanapo e eu trouxe este outro jogo americano aqui. Então, essas peças que eu mostrei para vocês aqui, todas são feitas com máquina reta. O ideal é que tenha o ponto reto e o ponto zigue-zague, porque olha só, este acabamento aqui, olha, que eu fiz, eu usei o ponto reto, normal, ponto de costura. Olha só. Então, a máquina que você tiver aí na sua casa ou que você for comprar, se tiver o ponto reto ou o ponto zigue-zague, tá ótimo para você começar. Olha esse outro americano aqui. Ele é assim, deste lado, e do outro lado ele é assim. Só com a costura reta, não usei nem zigue-zague, não usei aqui nem nessa peça, nem nessa peça e nem nessa peça. Já esse outro aqui, eu usei o ponto zigue-zague, deixa eu virar ele aqui que vai ficar melhor para vocês verem. Olha, eu usei o ponto zigue-zague para fazer essa moldura aqui. Então, o que acontece? Se vocês optarem por trabalhar com esse tipo de peça, que eu acho que é o ideal, a máquina simples que você tiver que faça o ponto reto e que faça o ponto zigue-zague, tá ótimo, você pode começar tranquilamente que vai dar para você fazer peças lindas. Se você quiser enfeitar um pouquinho a sua peça, olha só, fiz ele normal com cantinho mitrado e olha só, eu quis dar um charme a mais nele, o que eu fiz? Eu apliquei renda guipi aqui na barrinha dele, olha só, com costura zigue-zague eu apliquei aqui. E olha só como que fica bonito, como que fica sofisticado o guardanapo simples, feito na máquina simples, com pontinhos, com a costura reta e o pontinho zigue-zague para poder prender a rendinha aqui no guardanapo. Já essa outra peça aqui, eu usei o ponto reto, o ponto de costura normal. Eu preguei aqui a rendinha fazendo a moldura. E olha o charme que fica. Você pode fazer todas as peças com a sua máquina simples. Não precisa ser eletrônica, pode ser uma máquina mecânica. Eu não tenho aqui uma máquina mecânica para mostrar para vocês. A minha máquina é essa aqui, olha. Vou pegar ela para vocês verem. Olha só, essa aqui é a minha máquina. Essa máquina aqui é uma máquina eletrônica. E ela tem desde a costura reta, que seria aqui, quanto todos esses pontos decorativos aqui. Eu posso estar escolhendo para trabalhar a minha roupa de mesa. Mas deixa eu falar para vocês, qual que eu mais uso? O ponto reto e o ponto zigue-zague. Então, eu gosto mais de usar a costura reta, a costura zigue-zague e às vezes aquele pontinho, é até esse aqui, olha, que imita o ponto ajur em guardanapos. Vou mostrar para vocês algumas peças que eu utilizei pontos decorativos na roupa de mesa. Essa aqui é uma peça que eu usei o ponto decorativo, olha só. Deixa eu chegar bem pertinho. Aqui, olha, para dar para vocês verem, tá vendo? Eu usei o ponto decorativo aqui. Só que o que eu fiz? Como eu já usei o ponto decorativo aqui, eu não quis trocar a cor da linha. Por quê? Porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Então, a menos que seja uma encomenda, eu não gosto de ficar
inventando muita coisa não, porque o risco que eu corro de limitar a minha venda, porque às vezes a pessoa até gosta da peça, mas essa costura assim eu queria tal cor. Então, quando eu uso o ponto decorativo, eu gosto de usar na cor do tecido para quê? Porque fica uma coisa bonita. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Então, assim, para não limitar a minha venda, quando eu uso os pontos decorativos, eu gosto de usar assim na cor do tecido para não ter tanto problema. Aqui também, olha, é um outro exemplo. É um outro exemplo disso. Eu usei também o ponto decorativo. Esse aqui é o falso ponto aju. Olha. E o que que eu fiz? Eu também utilizei na mesma cor do tecido. Uma peça elegante, bonita, mas que não fica aquela coisa chamando atenção, a menos que, igual eu falei pra vocês, que a pessoa me encomende. Olha, eu quero o guardanapo cinza e eu quero a linha azul marinho. Tudo bem, ela pediu, eu vou fazer desse jeito. Mas normalmente não é o que eu faço para não limitar a minha venda, né? Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, que vocês escolham, né? O primeiro passo é vocês escolherem o tipo de produto que vocês vão trabalhar, para vocês verem que máquina que vai te servir de acordo com o que você for trabalhar. Por exemplo, essa máquina eletrônica, ela é uma máquina cara, onde a manutenção dela é cara. Dependendo do lugar que você more, não é toda cidade que tem assistência técnica dela. Então, se você for optar por trabalhar com peças assim, uma simples máquina que tenha ponto reto e que tenha ponto zigue-zague pode ser mecânica mesmo, gente, pode ser usada, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, eu acho que as máquinas antigas, elas são muito mais resistentes do que essas máquinas de hoje, que a grande maioria delas é de plástico. Os componentes, a carcaça dela é toda de plástico. E as máquinas antigas, podem ver, são todas de metal, são pesadas, elas têm consistência, ela tem resistência mesmo. E sem falar que a máquina mecânica, ela é muito mais em conta de você comprar e de você dar manutenção também, porque se uma máquina dessa eletrônica ela der um problema, eles não vão lá e não vão trocar uma peça dela não, simplesmente eles vão lá e vão trocar toda uma placa eletrônica dela e colocar no lugar. Consequentemente, a manutenção dela é muito mais cara, que eles não vão nem ficar procurando onde é que está o problema. Não tem esse negócio de arrumar peça, de procurar peça, eu vou trocar só essa pecinha aqui que quebrou. Não, eles trocam tudo. Então, consequentemente, isso aí faz elevar o valor da máquina eletrônica. Então, se você não tiver intenção de trabalhar, eu tenho essa máquina minha eletrônica aqui, por quê? Porque antes de trabalhar com mesa posta, eu trabalhava com enxoval de bebê. Então a gente fazia muita toalhinha, muita capa de caderneta de vacina. Então esse tipo de trabalho exigia muito esses pontinhos decorativos, esses pontinhos, né, para enfeitar a peça. Coisa que a roupa de mesa não tem tanta necessidade. Eu consigo fazer trabalhos lindos, trabalhos caprichados, né? Com zigue-zague, aplicando rendas, sem precisar ter esses pontos decorativos. E sem falar em outro ponto, que os pontos decorativos demoram muito para fazer. A máquina, você tem que colocar ela lá e deixar ela seguir o tempo dela. Você não tem como agilizar esse processo. Gente, tempo é dinheiro, né? Então, assim, você vai perder mais tempo, você vai gastar mais linha, você vai fazer trabalhos que de repente pode te limitar a vender a sua peça, né? Ao contrário de que se você fazer uma coisa mais simples, que vai ser muito mais vendável, né? E o que a gente quer aqui é isso, é fazer para vender, não é? Então, o que acontece? Se você optar por trabalhar com esses pontos decorativos, então que você se atente. Gente, eu não tô falando que é errado, tá?
Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Eu tô colocando os prós e os contras das máquinas. Não tô falando que uma é melhor do que a outra. Essa máquina, por exemplo, ela me ajudou muito, muito, muito quando eu tava fazendo esse outro tipo de trabalho, enxoval de bebê. Me ajudou muito. Era assim, eu precisava desses pontos decorativos. Por isso que eu tenho ela, tá? Agora, se você optar por fazer um produto diferenciado, você coloca preço em cima, minha filha, e segue o baile. É vida que segue e vai ser feliz, né? E aí, então, se você optar por trabalhar com peças assim, a máquina mecânica e a máquina doméstica mecânica te atende muito bem, minha filha. Pode ir sem medo de ser feliz. Faça com carinho, faça com capricho, que o mais importante é isso. É você escolher o tipo de produto que você vai trabalhar e você se dedicar a aprender e aprimorar cada dia mais, né, o seu produto e consequentemente você também vai entender qual que é o perfil da sua cliente, se ela gosta de peças mais simples ou se ela gosta de peças mais elaboradas. E aí você vai escolher então qual é a máquina que vai te atender melhor. Não existe máquina certa para fazer tudo. Existe a máquina certa para fazer o trabalho que você escolheu fazer. Então é isso, meninas. Eu queria mostrar para vocês que dependendo do tipo de produto que vocês forem trabalhar, vocês vão optar pela máquina, a máquina doméstica ou a máquina eletrônica. Vai depender muito da peça que você for trabalhar. E se você já tiver a sua máquina, o conselho que eu dou para vocês é de mandar ela para uma assistência técnica, regular os pontos direitinho, dar uma revisão nela para que os pontos fiquem bonitos. E é só isso, vamos começar. Agora, se vocês optarem por trabalhar com pontos assim, com peças, olha, esse tipo de ponto, assim, olha, só é possível fazer com a máquina eletrônica, tá? Inclusive, esses dois pontos aqui, eu utilizei a máquina eletrônica e eu utilizei também a agulha asa para tá fazendo esses furinhos aqui, olha, no tecido, tá? Então, se vocês optarem por trabalhar com esse tipo de material, com esse tipo de produto, aí sim vocês vão precisar da máquina eletrônica e pode ser também a agulha asa, tá? Então é isso, meninas. Eu espero ter ajudado a vocês em relação a qual máquina vocês podem começar na mesa posta. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar. Beijo e até a próxima.